Então, no vídeo anterior, o que a gente fez foi acionar os LEDs que estão aqui da saída 2, né? A saída 7. E a gente acionou eles de forma sequencial, ou seja, o LED 2, o LED 2 não, o LED na porta 2 era acionado depois de 1 segundo. Acionava o LED na porta 3 e assim ia até a porta 7. E depois ele desacionava também de forma sequencial. O intuito desse vídeo aqui vai ser, então, falar sobre um conceito novo, que seria a diretiva define, e também mais algumas observações a respeito da composição e da estrutura do código. Primeira coisa aqui que já deu para perceber é o seguinte: depois de todo comando, por exemplo aqui, olha, comando pinmode, sempre tem um ponto e vírgula aqui no final, olha, tá vendo? Toda vez que eu coloco pinmode alguma coisa, no final tem um ponto e vírgula. Tanto aqui no pinmode quanto aqui no void loop, né? Onde tem o digital write no final, ponto e vírgula. Delay no final, ponto e vírgula. A função desse ponto e vírgula é indicar pro Arduino que o seu comando finalizou ali, certo? A partir do ponto e vírgula aqui, ele não lê mais nada para frente, ele vai para a próxima linha e vê o que está sendo feito lá. Então, só fazendo essa observação, que talvez eu tenha esquecido de falar nos outros vídeos. Outra coisa também que é interessante é o seguinte, a função setup, ela tem o corpo de comando aqui entre duas chaves, tá vendo? Quer dizer o quê? O que está dentro aqui, então, dessa chave aberta e a chave fechada, né, é o corpo da função aqui do void setup. Da mesma forma, no void loop, certo? Então, caso você tente simular sem essas chaves aqui, né, aberta e fechada da forma correta, vai dar erro. Vamos aqui então falar sobre os comentários. Perceba o seguinte: se eu quisesse deixar esse programa aqui mais simples, de forma mais visual, eu poderia escrever na frente aqui, né, em forma de comentário, o que cada linha dessa está fazendo, ou o que cada estrutura, né, de comando está fazendo. Só um exemplo, olha. Aqui, digital write 2 high. Se eu quisesse escrever na frente aqui o que essa linha de comando está fazendo, eu poderia escrever assim, né? Acender. Não, por exemplo, assim, ó. Acende LED 1. Certo? Então, ó. Escrevi aqui, acende LED 1. Na segunda, eu posso escrever assim, ó. Acende LED 2. Qual que é o motivo disso? Uma pessoa que pega o seu programa, na hora que ela bater o olho aqui, ela sabe o que essa linha aqui está fazendo. Porém, o Arduino não aceita. Se eu tentar simular aqui, olha, dá uma olhada, vai dar erro na linha. E esses erros indicados aqui querem dizer que esse comando aqui, olha, não existe para o Arduino. E se ele existe, ele está escrito de alguma forma errada. Então, o que o programa oferece para a gente como recurso para esse tipo de situação? Eu vou precisar usar essas duas barras aqui, ó. Tudo que eu escrevo, então, na frente dessas duas barras aqui, o Arduino, né, o processamento aqui, não vai entender como sendo um comando. Então, agora, se eu escrever, olha, acende LED 1, e aqui, né, de baixo, olha, acende LED 2. Até mudou de cor, tá vendo? Olha, isso indica o quê? Que isso aqui não é comando, isso é só um comentário. Então, se eu simular, agora sim, meu programa vai rodar sem erro. E isso vale para qualquer linha do programa. Qual a observação que tem que lembrar aqui? Que se eu coloquei duas barras, essas duas barras aqui só vão funcionar para essa linha. Então, para toda linha, eu preciso colocar sempre duas barras. Tranquilo? Vamos aqui na parte de cima para mostrar uma prática que é usada aí por programadores, que são as informações básicas do seu código. Como que ficaria aqui, olha? Poderia escrever aqui, olha, esse código
foi desenvolvido por William Maia. Aí vou colocar aqui, ó, data de hoje aqui, 29/5/2020. E aqui, daqui para baixo, eu posso escrever aqui, olha, um resumo do código. O que seria esse resumo do código? É acionar os LEDs de forma sequencial, com intervalo de 1 segundo, certo? Falando de forma simples e rápida, com poucas linhas, qual é a função do código? Qual que é o problema aqui que já dá para perceber? Que toda vez que eu mudar de linha aqui, eu vou precisar colocar essas duas barras. Para isso, existe esse comando aqui, olha, que é o de barra, aqui, ó, barra, 2 asteriscos, barra. Qual que é a função desse comando aqui? Comando entre aspas, né? É falar o quê? Que tudo que está nesse intervalo aqui, olha, vai ser considerado pelo programa como sendo um comentário. O que eu escrevi ali em cima, eu posso escrever dentro dessa estrutura que fica muito mais simples. Então, olha só, esse código, perceba que a cor aí continua a mesma lá de cima, indicando que é um comentário, tá? Então, ó, esse código foi desenvolvido por William Maia. Então, data, posso escrever a data. E aqui para baixo eu posso continuar aqui escrevendo tudo sem problema algum. Ainda vai ser um comentário. Outra situação também em que se usa comentar uma linha ou se comentar um trecho é quando você quer testar parte do seu programa, o que a gente chama de debugar, né? Quando você quer debugar o seu programa aí, testar uma parte dele sem aquele comando em específico. Então, por exemplo, olha, bom, eu quero testar o meu programa e não quero aqui testar essa linha aqui, olha, de acionamento da porta 2. O que eu faço aqui então? Eu comento essa linha. Se eu comentar essa linha, o meu programa vai rodar desse delay aqui, olha, para baixo. Beleza? Então, tudo que tiver comentado, o meu programa não entende como comando. Para evitar, então, de eu apagar o meu comando e ter que escrever de novo, às vezes são vários comandos, né? Eu posso usar essa tática aí de só comentar a linha. Ou então comentar trecho, né? Da mesma forma que foi dito lá em cima, imagine que eu quero testar o meu programa. Imagine que eu quero testar o meu programa, mas não quero que ele execute determinado trecho, né? Então, o que eu faço? Olha, eu venho aqui, imagina que eu quero que até aqui ele não execute. Eu venho aqui e faço isso, olha. Toda essa estrutura aqui, ó, todo esse trecho aqui que está entre esses dois símbolos aqui, não vai ser executado. Então, meu programa vai entrar no void loop, ele já vai pular aqui para baixo, ó, e ler só essa estrutura aqui que não está com essa cor aqui laranja. Tá? Então, criem aí esse hábito de, além de colocar o cabeçalho, comentar algumas linhas principais do seu código. Beleza? O que é essa tal de diretiva define e qual que é a função dela? Pensa comigo nessa situação, problema aqui. Você tem aqui, olha, LED no pino 2, LED no pino 3, LED aqui até o pino 7. Imagina aqui se no pino 2 fosse um servomotor, por exemplo, no pino 4 fosse um relé, no pino 5 fosse uma lâmpada, sei lá, e fossem outros componentes diferentes em cada porta. Ou então, imagina que você troque a cor do LED nas portas. Aqui, olha, porta 2 está com LED branco, porta 3 está com LED vermelho. E se eu embaralhasse isso aqui, como que eu identificaria no meu programa? Ou pior, como que eu faria para mudar no programa? Então pensa, olha, aqui está escrito só a porta 2. Mas o que tem na porta 2? Igual foi falado, é um motor, é uma lâmpada, é um relé? É um LED de cor azul, é um LED de cor vermelha?
O que tem nessa porta? Eu não sei. No meu programa eu não sei. Mesmo que eu comente aqui, olha, fisicamente, na montagem física do meu circuito, isso aqui pode mudar, certo? Então, para eu não precisar ficar recomentando tudo, e outra, para eu não ter muita dificuldade em identificar o que é cada coisa em cada linha do programa, eu posso usar essa diretiva define. Porque pensa comigo aqui, mesmo que você mude os comentários de cada linha, imagina para você entender um programa não sabendo o que está na porta dele. Fica muito mais difícil. Você pode até conseguir, mas vai demandar um tempo violento. E tempo é dinheiro. Vamos lá. Diretiva define, ela dá o nome à porta. Inicialmente vai ser isso aqui para nós. Como que é a estrutura? Como que é a estrutura aqui da escrita? Da porta 2 à porta 7, eu quero dar nome. Colocando o nome aqui, ao invés de porta 2, eu vou colocar aqui como sendo LED e a cor. Então fica assim, olha. Você coloca aqui um hashtag define, coloca um nome. Então vamos supor que LED branco. E na frente você coloca a porta. Né? No caso aqui, porta 2. Não tem ponto e vírgula na diretiva define, tá? Vamos fazer isso então para todas as portas. Da porta 2 até a porta 7, eu dei o nome aqui dos LEDs, né? Então, LED branco, LED vermelho, LED azul. Tudo agora que eu for usar no meu programa que corresponde a esses números aqui de portas, eu posso escrever direto o nome que eu dei a elas. Então, no caso aqui, vai ser o quê? LED branco. E assim para todas as portas aqui que foram configuradas como output. Então perceba que aqui agora, olha, ao invés de escrever, de digitar aqui o número da porta que eu quero configurar como output, eu escrevi direto o nome. E como que fica no void loop? É exatamente a mesma coisa. Tudo que for número de porta aqui, eu vou substituir pelo nome que eu dei para essa porta, a partir da diretiva define. Então, mesma coisa aqui, olha, LED, no caso aqui, porta 2, vai ficar LED branco, e assim sucessivamente. Então aqui, ó, depois de ter mudado aqui todos os nomes, funcionou normalmente, usando a diretiva define. Aciona sequencialmente em 1 segundo e retorna desacionando com intervalo de 2 segundos. E o que é interessante disso tudo é que caso mude alguma porta, certo? No circuito físico aqui, você só precisa mudar aqui em cima. Por exemplo, imagine aqui que o LED branco foi para a porta 13. Eu não preciso vir aqui embaixo no programa e mudar tudo onde era 2, mudar para 13. Imagine esse código aqui com 1000 linhas. Você teria que fazer isso em 1000 linhas. Basta que então, aonde eu coloquei aqui LED branco 2, se ele mudar para a porta 13, eu venho aqui e coloco 13. Acabou o meu problema. Todo lugar aqui onde está escrito LED branco, o programa vai entender como sendo porta 13. Beleza? Aí você pode estar pensando aí, né? E com o delay? Será que ao invés de colocar 1000 aqui, olha, eu posso colocar um nome aqui em cima? De forma que, caso eu queira mudar o delay que foi colocado, eu mude apenas uma linha ao invés de mudar todas que tem delay? Pode. Dá para fazer isso também. Então, vou colocar aqui, olha, como exemplo, né? Vou colocar aqui define, vou colocar assim, ó, tempo 1. Vou colocar assim, ó, tempo 1, vou colocar aqui 1000. E aqui vou colocar define tempo 2, 2000. Então, tudo que for 1000 aqui, olha, no caso é 1 segundo, eu posso colocar tempo 1. E repetir isso para todos aqui embaixo, ó. Vou fazer isso aqui. E todos aqui que tem 2000,
eu posso colocar aqui tempo 2. Só editar aqui, olha. Feito isso aqui, então, simular para ver se funcionou. Vai funcionar da mesma forma. O que é interessante agora é o quê? Eu quero que os LEDs pisquem mais rápido, né? Sejam acionados mais rápido ou mais devagar. Ao invés de mudar todas as linhas aqui, é só eu vir aqui, ó, nessa primeira linha aqui, por exemplo, e colocar 3 segundos. E aqui eu vou colocar 1 segundo. Estou mudando uma linha, o acionamento já mudou aqui, olha, para 3 segundos ao invés de 1. Eles acionam em 1 segundo. Então essa aí é a função da diretiva define.